Olha eu aqui novamente, meu amigo, e dessa vez aproveitando algum momento que eu parei aqui e vou deixar para você uma rápida palavra para a sua meditação. Eu quero falar com você nesse exato momento sobre o ouvinte praticante e o ouvinte não praticante. Para falar sobre isso, eu quero fazer referência para você nesse momento no livro de Mateus, no capítulo de número 7 e o versículo de número 24, que o Senhor Jesus faz a seguinte afirmação, dizendo que o que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ou assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Já no versículo de número 26, ele diz da seguinte forma, que o que ouve as minhas palavras e não a pratica, ele compara com o homem insensato ou com o homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Observe que esses dois personagens mencionados por Jesus Cristo, esse texto é a continuação do Sermão do Monte, é possível a gente ver que os dois têm algo em comum. Os dois são ouvintes. Tanto o primeiro quanto o segundo, eles ouvem a palavra de Jesus. Agora, o que não é comum é a atitude dos dois. Nós vemos que um edifica a sua casa sobre a rocha e o outro edifica a sua casa sobre a areia. Meu amigo, a casa edificada sobre a rocha muitas vezes não traz holofortes para as pessoas, porque a base, a estrutura não é vista. E em contrapartida, tem muitas pessoas que se preocupam somente com a presença. Tem pessoas que gostam mais de se preocupar em serem vistos pelos homens do que até mesmo pelo Senhor. E é aí aonde está toda a diferença. O outro construiu uma casa sobre a areia. E é interessante também nós observarmos no texto de Jesus que esses dois personagens também têm algo em comum, porque os dois estão no mesmo foco, no mesmo objetivo, é construir a casa. Mas o que me chama a atenção neste texto, nessa história, que você vai perceber, é que o segundo, ele edifica a sua casa sobre a areia, ou seja, é aquela pessoa que busca somente a superficialidade, é aquela pessoa que busca somente a facilidade. Os seus interesses e os seus ideais é tudo de forma superficial. Ele não está buscando uma base sólida, ele não está buscando uma edificação sobre a rocha. Quando olhamos para esta palavra do Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre Jesus sempre confrontou todo o sistema durante todo o tempo, e hoje é comum e notório nos dias atuais em que nós estamos vivendo, as pessoas serem presas e dominadas pelo sistema religião, pelo sistema chamado religião, e isso em todas as partes do mundo que se possa imaginar. Existem até pessoas que leem essa palavra e interpretam que aquele que edifica a casa sobre a rocha, tem gente que pensa que é pessoas que estão ligadas a um sistema religioso, e aquele que edificou a sua casa sobre a areia é pessoas que estão desvinculadas e longe do sistema religioso. Meu amigo, eu quero sempre te lembrar, religião não tem nada a ver nesse texto aqui que Jesus está falando. A religiosidade passa muito longe desta palavra. Jesus fala aqui sobre esses dois construtores e nós vemos que um teve a sua edificação bem sucedida e o outro não. Porque quando eu falei para você que a princípio os dois têm muitas coisas em comum, é que os dois ouvem a palavra, os dois têm o objetivo de construir a casa, os dois têm a casa construída. As duas casas são submetidas aos mesmos testes e as mesmas forças contrárias vêm também sobre as duas casas. O que as duas casas não têm em comum é somente a estabilidade e a sustentabilidade.
porque aqui estava edificada sobre a rocha, esta permaneceu de pé. Mas Jesus diz que aqui estava firmada sobre a areia, caiu e foi grande a sua queda. No momento em que ela foi submetida às pressões das correntes das águas, dos vendavais que bateram forte contra aquela casa, ela caiu porque ela não tinha firmeza nenhuma. Quantas e quantas pessoas vivem a vida construindo casas sobre areia, pensando que estão construindo casas em terreno firme, em terra sólida, sobre a rocha. Esta palavra de Jesus, nesse texto aqui, é totalmente lá diferente da parábola do semeador. Por que eu falo isso? Porque na parábola do semeador, nós vemos a mesma semente semeada em terras diferentes, em 4 tipos de terrenos diferentes. Já nesse texto de Mateus 7, 24 e o 26, aqui nós nos deparamos diante de 2 construtores, um prudente e outro imprudente, um sensato e o outro insensato, um com inteligência e o outro tolo, mas porém ambos tinham o mesmo foco e o mesmo objetivo, que era construir a casa. Mas você já parou para imaginar que muitas vezes as pessoas edificam a casa que Jesus se refere aqui, a sua vida? Quantas pessoas que têm a sua vida edificada sobre areia e muitas vezes podem até pensar que está edificado na rocha que é Jesus Cristo. Por isso que eu falei para você que isso não tem nada a ver com o sistema religioso, porque muitas vezes a pessoa pode até ser um participante ativo da EBD todos os domingos, todos os cultos, pode ir até em todas as missas, pode ir em todas as reuniões congregacionais, pode estar em todos esses eventos, mas se a casa não estiver edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo, isso não vai trazer sustentabilidade nenhuma. Quer um exemplo claro de pessoas que vivem com a casa edificada sobre a areia e muitas vezes pode até pensar que está edificada sobre a rocha, principalmente no tocante ao cumprir o ide de Jesus, quando ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meu amado, esta é uma palavra que abrange a todas as pessoas de um modo geral. Uma vez que você foi alcançado por este evangelho do Senhor Jesus, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, um evangelho que restaura, não se acomode em ficar parado. É como disse o apóstolo Paulo: porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você já imaginou alguém ter vergonha do evangelho? Alguém ter vergonha do poder de Deus? Dá para imaginar alguém ser cheia do poder de Deus e ter vergonha de testemunhar isso? Meu amado, quem pensa dessa maneira e age totalmente com vergonha desse evangelho, pode ter certeza, é casa edificada sobre a areia. E ainda podemos ir muito mais além. Um exemplo claro que acontece nos dias atuais em que nós estamos vivendo é esta propagação desta palavra que estou anunciando de forma de fins lucrativos, a ponto que as pessoas, muitas pessoas que não trabalham, vivem disso, comercializando esta palavra para sobreviver. Seja um profissional, trabalhe em qualquer área que seja um profissional qualificado em qualquer profissão que você deseja exercer, mas tenha sempre a certeza: o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
E uma vez que você foi alcançado pela graça, pregue de graça esta mesma palavra. Não construa sua casa sobre areia, não faça como muitos. Se possível, você e as suas custas, você vai, caso seja para comercializar uma palavra que não é sua, não construa a casa sobre a areia. Edifique sobre a rocha e serás bem-sucedido e terás a coroa da vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família.